Olá, hoje nós vamos ver o capítulo 13 do livro de vocês, que inicia lá na página 108. O título do capítulo é Agentes Internos do Relevo. Vamos começar aqui. As forças do interior da Terra. Pessoal, sempre o relevo, ele sofreu muitas mudanças, ok? Essas mudanças, elas tanto podem ser oriundas dos agentes externos, como os agentes internos, tá? Os agentes externos, o nome já está dizendo, ele atua na superfície, né, do nosso planeta. Então, a gente tem o vento, sol, água da chuva, dos rios, do mar, tá certo? E os agentes internos, eles agem internamente. E aí nós temos, como exemplos de agentes internos, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Então, eu coloquei aqui duas imagens, né? Essas duas imagens, elas representam dois agentes, né, que modificam, que transformam o relevo. No caso, essa imagem menorzinha é a imagem que mostra uma área de extração mineral, tá certo? Uma área de extração de minérios, né, minérios de ferro, e aí, onde antes existiam algumas formas de relevo, né, pequenas montanhas, a vegetação, tudo isso ele foi modificado, foi devastado devido à exploração desses minérios. E a segunda imagem, que é essa maiorzinha, a gente tem aí um vulcão, né, que entrou em atividade, que vai expelindo esse magma, e esse magma ele vai saindo desse vulcão, né, vai escorrendo pela superfície terrestre. À medida que a temperatura vai baixando, ele vai resfriando e solidificando, e ele vai dando uma nova forma para esse relevo. Agora a gente vai ver detalhadamente cada um desses agentes internos. Primeiro, o tectonismo. O tectonismo, pessoal, são movimentos lentos e prolongados que atuam no interior da crosta terrestre. Vocês lembram que lá atrás nós falamos um pouquinho sobre as placas tectônicas, né? Que elas se movimentam, que elas são blocos rochosos, né? Que formam a crosta terrestre e elas estão sobre um manto, tá? Então, elas vão se movimentando lentamente, por isso que a gente teve essas transformações que ocorreram nos continentes, nosso planeta. Pronto, isso dali, pessoal, é justamente causado pelo tectonismo, né? Aqui eu coloquei os 3 exemplos de movimentos, né, tectônicos, tá? Porque como eles fazem esses movimentos lentos e prolongados, eles podem ser de 3 formas. Primeiro, transformante, que ele faz com que as placas tectônicas elas vão deslizando uma do ladinho da outra, tá? Depois nós temos os divergentes, que esse movimento divergente, elas vão se afastando uma da outra. E o convergente é quando uma placa tectônica, ela se choca uma com a outra, mas uma, ela mergulha por baixo da outra. Cada uma, pessoal, cada um desses movimentos, ele vai causar um reflexo, né? Vamos dizer assim, ele vai causar um processo diferente no relevo. Ele vai fazer uma nova forma de relevo. Por exemplo, o movimento divergente, ele pode formar alguma fossa oceânica, né? Se for no meio do oceânico. Ele pode causar uma falha, vai causar um vale, tá certo? O convergente, geralmente, ele, né, tem como resultado uma cadeia de montanhas. A gente tem como exemplo o que acontece na Cordilheira dos Andes, tá certo? A falha transformante, como vai passando pela outra, um exemplo é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, que você consegue ver claramente, né? Se você fizer uma viagem, um voo, aliás, né? Numa parte dos Estados Unidos, você consegue ver a rachadura, né? Como se fosse uma rachadura na superfície terrestre. Próximo, nós temos aí o vulcanismo, tá? O vulcanismo, pessoal, ele ocorre principalmente nas zonas de limites entre as placas tectônicas. Por que que ele ocorre nessas zonas de limite? Porque quando eu tenho
qualquer abertura, qualquer rachadura, esse material que está no manto, né, que é o magma, um material com altas temperaturas, é como se fosse uma panela de pressão. Então, basta uma abertura mínima que seja para esse magma ele vir, né, e aflorar na superfície terrestre, ok? Então, o vulcanismo ele acontece quando o magma atinge a superfície, atravessando fendas e aberturas na crosta terrestre. Aqui essa imagem, esse esquema, ele mostra perfeitamente o que acontece, né? O magma tá lá no manto, então tem a placa tectônica, e aí esse movimento das placas tectônicas deixou uma abertura, então foi o suficiente para esse magma que estava no manto ele aflorar, ele encontrou uma abertura, né? E aí ele formou um vulcão, e aí vai pela chaminé, do jeito que tá mostrando aí, tá certo? Pessoal, olha, uma área onde acontece, onde tem uma intensa atividade vulcânica é a chamada área do Círculo de Fogo do Pacífico. É onde nós temos atualmente a maior atividade vulcânica do mundo, ok? A maior concentração, o maior número de vulcões em atividades está aí no Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Para vocês terem ideia, a atividade vulcânica é tão intensa, principalmente no oceano, que tem alguns lugares, pessoal, que quase que diariamente surge uma nova ilha, ou então as ilhas existentes, elas aumentam de tamanho devido à atividade vulcânica, que é muito intensa. E por último, os abalos sísmicos, né, que é quando as placas tectônicas, elas se deslocam. Aí elas geram um acúmulo de pressão e descarga de energia, que chegam à superfície provocando vibrações. Essas vibrações são conhecidas como terremotos. Pessoal, esses terremotos, eles acontecem constantemente, diariamente no mundo inteiro. Agora, nesse momento, pode sim estar acontecendo um abalo sísmico, mas a gente não está sentindo. Por quê? Porque varia de intensidade. Quanto menos intenso, mais difícil é da gente perceber, tá certo? Essas vibrações, tá bom? Então, quem mede, tá? A intensidade dos abalos sísmicos é a escala Richter. Essa escala Richter, né, que é a que eu coloquei aqui do lado, ela vai medir a intensidade dessas vibrações. Então, quando ele é mais fraquinho, só quem vai detectar que está acontecendo um abalo sísmico são os sismógrafos, que eles são os aparelhos que detectam todas as vibrações, todos os abalos sísmicos que acontecem, né, na superfície do nosso planeta, tá? E quanto mais intenso, maior vai ser a vibração, maior vai ser o estrago que pode acontecer. Nessa outra imagenzinha, ele mostra exatamente, né, como é que acontece. Tem um epicentro, que é como se fosse o ponto central, e aí essas ondas sísmicas, elas vão vibrando, né, por uma longa distância. Um exemplo bem claro, aqui na América do Sul, mais especificamente no Chile, é onde tem a Cordilheira dos Andes. Pessoal, lá, né, como é uma área de choque de placas tectônicas, então eles sofrem um pouco com esses abalos sísmicos. Então, eu acho que foi em 2017, não estou bem recordando, mas teve um ano que sofreu um terremoto lá, e em alguns países aqui, em alguns estados brasileiros, né, inclusive da região Nordeste, foram detectados, sim, né? Foram registrados vibrações mais intensas devido a esse terremoto, né? Que teve uma alta intensidade, né? Destruiu bastante coisa lá no Chile. Ele foi sentido aqui no Brasil, porque essas ondas elas vão se propagando, tá bom? Então, esse era o conteúdo de hoje, tá? Esse é o conteúdo que encerra o assunto que nós vamos fazer revisão na próxima aula para o nosso trabalho avaliativo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só fazer lá no grupo, tá bom? Então, tchauzinho e até a próxima.